1 Coríntios, então, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Só até aí. Eu vou ler aqui numa outra versão, vou ler aqui agora para vocês na NVT, que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Só até aí. Foi interessante como que essa pregação veio para mim. Essa semana eu tinha que ajudar uma pessoa e no caminho, indo para casa, para ajudar a pessoa, eu orei. Falei: Deus, me dá uma palavra, o que eu vou falar? Qual que é a tua direção? Falar o meu coração para poder de alguma forma ajudar a pessoa. E aí Deus me falou sobre a questão de nós sermos dominados. E aí na hora eu lembrei desse versículo, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a primeira vez na Bíblia que você vai ouvir a palavra domínio é no Éden. Quando Deus vira para Adão e diz: Adão, olha, sujeita, cuida, lavra e domina. Domina sobre os animais, sobre os peixes. Ou seja, Deus deu para Adão exercer o domínio sobre a terra. É a primeira vez que a palavra domínio aparece na Bíblia. Já na segunda vez que a palavra domínio aparece, já depois desse contexto, dessa conversa entre Deus e Adão, é quando Adão já tinha pecado. Adão e Eva, então, eles comem do fruto proibido, que você sabe, eles pecam e eles saem do jardim do Éden. E é quando Caim e Abel, você conhece, essa história muito bem. Caim e Abel oferecem uma oferta, um sacrifício a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim. E isso trouxe ira ao coração de Caim. E ele já estava planejando matar o seu irmão. E é quando Deus vira para Caim e fala: Caim, o pecado bate à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, Caim, exerce o domínio. E a gente sabe que Caim não conseguiu exercer o domínio e Caim matou o seu irmão. Então, quando Deus ele cria o homem, ele deu a esse homem a capacidade de dominar, de governar nesse mundo, sobre os animais, plantas, enfim, sobre a natureza. Deus deu ao homem o domínio. Só que quando o homem peca, o homem perde esse domínio. O domínio que Deus deu ao homem, o homem perde. Não apenas o domínio sobre as coisas, a autoridade que Deus deu para ele nesse mundo, mas o homem perdeu talvez o pior domínio que ele podia ter perdido: o domínio próprio. O homem já não conseguia mais se dominar, porque o homem se tornou escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Então, uma vez que o homem pecou, ele virou escravo do pecado, ele perdeu o domínio próprio. Quando Deus disse: olha, Caim, o pecado bate à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Caim não conseguiu exercer esse domínio próprio e Caim então pecou. E nós estamos muitas vezes, sem perceber, sendo dominados. E dominados por pensamentos e por sentimentos. Olha que interessante, o versículo que eu li para vocês. O apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar que nada me domine. Deus, quando ele cria o homem, ele deu para o homem a habilidade de dominar. E não era para que nada exercesse domínio sobre o homem.
Nós não fomos criados para sermos dominados, muito menos pelo pecado. Só que nós nos tornamos escravos de pensamentos, de sentimentos e, consequentemente, de ações. E aí, aquele famoso dilema, né, que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, é o retrato perfeito de um homem que é dominado pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. E o apóstolo Paulo, nesse versículo especificamente, ele está dizendo de, muitas vezes, coisas que são lícitas. Olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós focamos apenas naquilo que é pecado, naquilo que é errado. Não, isso aqui é pecado, isso aqui eu não posso deixar me dominar. Mas o apóstolo Paulo começa o versículo dizendo de coisas que são lícitas, de coisas que são permitidas. Ou seja, talvez tenha coisas que não são pecado, não são, mas estão exercendo um domínio sobre a mim e sobre a sua vida. Nós muitas vezes prestamos atenção apenas naquilo que é pecado, naquilo que eu sei que é errado. Não, isso aqui eu sei, eu tenho consciência que isso é errado. Mas Paulo começa o versículo dizendo de coisas que são lícitas, coisas que são permitidas. E ele está dizendo, mesmo aquilo que me é lícito, mesmo aquilo que me é permitido, tem coisas que não convém. Mesmo aquilo que me é lícito, mesmo aquilo que me é permitido, eu não vou deixar que isso me domine. Ou seja, trabalhar, ganhar dinheiro é lícito. Você deve trabalhar. Você deve trabalhar, ganhar dinheiro. Isso é lícito. Não há nada de errado nisso. Trabalhar, ganhar dinheiro, colocar o pão em casa, conquistar uma casa nova, um carro novo, tudo isso é lícito. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que muitas vezes isso que é lícito, isso que é permitido, começa a nos dominar. E é por isso que Jesus disse, olha, não tem como tu servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a mamon ou as riquezas, não tem como. E muitas vezes nós ficamos dominados, escravos do dinheiro. Dominados, escravos do trabalho. E como trabalhar não é errado, como trabalhar não é pecado, a gente não se atenta. Que muitas vezes estamos escravos daquilo. Aquilo tem dominado. Aquilo tem ditado a nossa vida, ditado o nosso humor, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso ritmo de vida. Não somos nós que estamos ditando o nosso ritmo, é o trabalho que dita o meu ritmo. E muitas vezes nós podemos colocar alguns limites, mas quando a gente vê, a gente não consegue. Aquilo que eu conversava com o Kainan ontem. Dinheiro chama dinheiro, dinheiro chama dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, e quer ganhar dinheiro, e quer ganhar dinheiro. E aparece uma nova oportunidade, a gente abraça aquilo ali. E aparece uma outra, a gente abraça aquilo também. São oportunidades que vão aparecendo, a gente vai abraçando. E a gente não percebe o quanto isso tem nos dominado. E como isso não é pecado, a gente não se atenta para isso. E a reflexão que eu queria que você fizesse nessa noite é se existe algo na sua vida que tem te dominado. Se existe algo na sua vida que tem, de alguma forma, te feito escravo. E eu citei um exemplo só de trabalhar e do dinheiro, para que você entenda que as coisas exercem uma dominância muito sutil na nossa vida. Nós muitas vezes achamos que estamos no comando e não estamos mais, já nos tornamos escravos. O jovem rico foi assim. Jesus, eu faço tudo já. Eu tenho que fazer o que para herdar? Não, faz isso, isso. Já faço tudo isso aí, Jesus. Tudo isso eu já faço. Então tá bom, vai, vende o que tem, vem e me segue. Jesus não precisava do dinheiro do jovem rico. Ele só queria mostrar para o jovem rico que ele estava escravo do dinheiro. Só queria mostrar que os bons comportamentos dele
estava escondendo um estado de dominância que ele estava vivendo. Ele estava sendo dominado pelo dinheiro. Mas quando eu cito Caim, é porque Caim estava sendo dominado por um sentimento. Sentimento de inveja, o sentimento de ira sobre o irmão dele. E esse sentimento que dominou Caim fez com que Caim matasse o seu próprio irmão. E talvez você tenha sido dominado por um pensamento ou por um sentimento. E esse sentimento, esse pensamento que tem te dominado, tem roubado a sua alegria, tem roubado a tua paz, tem tirado a sua liberdade, tem exercido um domínio sobre a sua vida. E muitas vezes nós estamos assim, com o nosso coração amargurado, com o nosso coração cheio de ira, com o nosso coração cheio de mágoa, como Caim. Isso tem dominado o nosso coração. Ou talvez nós estejamos dominados por algum pecado. E a boa nova para mim e para você nessa noite, querido, é que o domínio que Adão, o homem, perdeu lá no Éden, Jesus veio para restaurar esse domínio. Jesus veio para dizer, olha, tu perdeu o domínio, e tu perdeu o domínio próprio, mas fica tranquilo. Eu vou te dar não apenas autoridade de novo. Ele disse, olha, eu tenho autoridade sobre o céu e sobre a terra, portanto ide. Ou seja, eu vou te devolver a autoridade espiritual, mas além de devolver a autoridade espiritual, eu vou te devolver de novo o domínio próprio. É por isso que em Gálatas 5, versículo 22, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, o fruto que há em você, o fruto de amor, de bondade, de alegria, de mansidão, temperança, fidelidade, ele termina domínio próprio. Amém? Você tem esse fruto em você. Isso está em você. Jesus resgatou isso para mim e para você, para que nós não fôssemos mais escravos de pensamento, de sentimento e de atitudes. Não, eu não preciso mais ser escravo de nada. Você não foi criado para ser escravizado, para ser dominado. Você foi criado para ser livre. O versículo começa dizendo, tudo te é lícito. Ou seja, tudo é permitido, ou seja, você é livre. O versículo enfatiza a liberdade. Olha, tudo é lícito, tudo é permitido, olha, você é livre. E como livre que você é, você pode escolher aquilo que te convém e aquilo que não te convém. E como livre que você é, sabendo que tudo te é lícito, tudo te é permitido, você pode escolher dizer, isso aqui não vai me dominar. Então, Jesus veio para que nos desse uma nova vida. Não a vida, não a natureza morta que Adão tinha, não, uma nova vida. Então hoje você que crê em Cristo, você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você nasce da mesma natureza, do mesmo Espírito de Deus. E tu tem que lembrar disso. Quando a tristeza bater na porta e quiser te dominar, quando a depressão quiser te colocar na cama e dizer, não, fica aqui, e você se render a uma depressão, a um sentimento ruim, a uma tristeza, a uma amargura, você vai lembrar, não, calma aí. O meu fruto não é esse. O fruto do meu espírito é amor. Não vou ficar amargurado com ninguém, não vou ficar com raiva de ninguém. O espírito que está aqui, o fruto que está aqui é de alegria. Eu não vou ficar triste, não vou ficar para baixo, não vou ficar em depressão, não vou ficar cabisbaixo. Não vou perder a minha calma, a minha paciência, porque a Bíblia diz que eu sou longânimo. Eu não sou pavio curto, eu tenho um pavio longo, vai demorar a estourar. Fala pela fé, meu irmão, fala pela fé.
Falava, eu recebo, Senhor. Irmão, você não precisa ser escravizado. Entenda, nem pelo seu temperamento. Até o seu temperamento em Deus pode ser transformado. O problema é como você se vê ainda. Se você se vê como era o antigo Adão, ou como a Bíblia compara, como o novo Adão, Jesus. Se você não se vê escravo dessas coisas, você vai permanecer escravo, mesmo sendo livre. Abre ali comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 25. Vai lá comigo. Provérbios capítulo 25. Abre ali comigo a sua Bíblia. Provérbios 25, apenas o último versículo, versículo 28. Provérbios 25, versículo 28. Diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Agora eu quero ler para você outra versão, NVT. O mesmo versículo diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Querido, para o que servia os muros dessas cidades nessa época? Proteção, defesa. Salomão disse: como uma cidade que não tem muros, assim é o homem, a pessoa que não tem o domínio próprio. Fica sem proteção, fica sem defesa. Recebe qualquer tipo de ataque, recebe qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de sugestão. Qualquer coisa influencia a minha vida, qualquer coisa contamina o meu coração. Qualquer coisa entra pelo meu ouvido, desce para o meu coração, já me incendeia, já me machuca, já me prejudica, já me contagia. Eu não tenho nenhum tipo de proteção, porque eu não tenho exercido o domínio próprio sobre os meus pensamentos e sobre as minhas emoções. Nós precisamos exercer domínio próprio sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. Você não pode permitir que qualquer palavra te afete, te ataque, te bote para baixo. Você não pode permitir que qualquer atitude ruim que as pessoas tenham com você vençam o amor e o bem que há em você. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E muitas vezes o mal de alguém, a fala de alguém, a atitude de alguém já acaba com o amor, com o bem que há em mim. Porque muito facilmente as atitudes, as palavras das pessoas entram pelo nosso ouvido e já contagiam o nosso coração. E a gente não consegue mais tratar as pessoas com essa nossa nova natureza. Tratar as pessoas com amor. E a minha pregação nessa noite é só para que você entendesse, querido. Que você não é mais como o velho Adão. Você não precisa mais ser escravo de nada. Você não nasceu para ser escravo. Mas escuta isso. Assim como você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para escravizar. Amém ou não? Assim como você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para escravizar. E muitas vezes nós tentamos dominar as pessoas, exercer um domínio sobre o nosso cônjuge.
Aí as pessoas têm um ciúmes possessivo, um ciúmes terrível. E esse ciúmes já é sinal de possessão, de domínio. Já não é mais, não, é uma demonstração de amor, não. Já passou, já foi. Interessante que eu estava aqui na igreja mais cedo orando. E aí veio essa palavra na minha cabeça, proteção. Proteção, o que tem a ver proteção com domínio? É porque ele é muito sutil. Sem perceber, atitudes que parecem ser de proteção. Eu estou protegendo. São atitudes de quem está querendo exercer domínio. E parece proteção. Sem perceber. A nossa fala, o nosso discurso é de que eu estou protegendo, não. Muitas vezes essa proteção que nós dizemos ter já foi para querer exercer um domínio. E o escravo, meu irmão, ele não tem direitos. O escravo, ele tem que obedecer. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente diz que a pessoa é livre. Não, o nosso discurso é não, eu deixo ele livre. Eu deixo ela livre. Não, ele pode pensar o que quiser. Não, ele pode fazer as escolhas. Desde que, né? As escolhas sejam dentro daquilo que eu acho que é bom, certo, enfim. E muitas vezes nós tentamos exercer um domínio sobre as pessoas. Talvez a gente não saiba, mas talvez o nosso cônjuge se sente oprimido, dominado do nosso lado sem a gente saber. Porque talvez ele nunca falou. Talvez ela nunca falou. Talvez o filho nunca falou. E muitas vezes a gente se sente dominado. Como se a gente não tivesse uma liberdade. Como se a gente não pudesse escolher. Só que tudo isso é fantasiado na nossa proteção. Então você não nasceu para ser dominado. Você também não nasceu para dominar ninguém. Quando Deus ele dá tudo para Adão, ele domina sobre os peixes. Domina Adão sobre os animais. Animal sim, domina os peixes. Mas calma aí. E muitas vezes nós temos um sentimento de possessão. Até na amizade. A gente se sente meio dono das nossas amizades. Dono nos nossos relacionamentos. E o problema disso é que a gente vai começando a ficar enfermo na alma. Essa vontade de dominar vai nos deixando enfermo na alma. E eu queria que você simplesmente, querido, percebesse se tem algo na sua vida que tem te dominado, que tem roubado a sua liberdade. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 14, ele disse que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça e não da lei. O pecado, ele não pode me dominar. O pecado, ele não pode te dominar. Sentimentos não podem te dominar. Pensamentos não podem te dominar. E é só isso.